Olá pessoal, esse é o canal do Rafa Lastrucci. Eu estou começando agora no YouTube. Eu sempre quis ter um lugar para poder discutir e comentar as coisas, os assuntos que eu gosto. Eu gosto muito de falar de futebol, de esporte em geral, de política, de música, se for samba principalmente, e qualquer outro tema que interesse, que eu acho que eu possa agregar e ajudar com as minhas opiniões. Não podia iniciar meus vídeos aqui no YouTube em um dia diferente. Hoje é o dia dos filhos e eu tenho as duas melhores filhas do mundo, Maia e Julinha, que são um pedaço do meu coração. Vai aqui o meu beijo a elas e a minha esposa. O canal ainda não tem estrutura, hoje é o primeiro vídeo, o primeiro comentário. Eu espero que nos próximos a gente tenha alguns detalhes, um microfone melhor, uma imagem melhor. Não sei o que vai rolar por aí, mas é um vídeo de teste, espero que vocês gostem. Primeiro vídeo do canal, eu vou falar do que eu mais gosto de falar, que é futebol, e vou falar do que eu mais gosto também, que é o meu São Paulo. São Paulo que era um ano que todo São Paulino, quando começou, falou: nossa, esse ano vai ser demais. Depois de 10 anos de sofrimento, sem título, conseguimos um título importante, que era a Copa do Brasil, um título inédito. Quem esteve lá no estádio sabe o que eu tô falando, a emoção que tomou conta dos São Paulinos naquele título. E a gente imaginava que ia ter um ano tranquilo. E o ano não começou tranquilo. Muito se deve ao fato da CBF ter roubado o nosso treinador, Dorival Júnior. Ele que tinha conseguido fazer a união entre a torcida e os jogadores, e em geral, assim, a gente estava alinhado, conseguindo trazer resultados expressivos nos últimos dias, nos últimos meses. Mas Dorival foi para a CBF, Dorival faz parte do passado e o São Paulo já começou o ano bastante preocupado e ficou ainda mais preocupado quando quem assumiu o nosso time foi o Carpini. Queria deixar uma coisa clara nesse canal: nunca farei críticas pessoais a ninguém. As críticas serão técnicas, porque já estive também do outro lado, já fui muito criticado e sei quanto é difícil para a família, principalmente, receber críticas quando se tornam críticas pessoais. As minhas críticas são técnicas e eu vou tentar explicar elas um pouquinho para vocês. O São Paulo não joga bem há muito tempo. O São Paulo, dos últimos 9 jogos, ganhou 2. E esses 2, um deles foi contra o Ituano, um pênalti meio esquisito no último segundo, senão o São Paulo nem se classificaria para a segunda fase do Campeonato Paulista. É inaceitável um time grande como o São Paulo, ou como o Corinthians, que também caiu fora, ficar de fora da segunda fase do Campeonato Paulista. Atestar que o trabalho estava feito. São Paulo ganhou uma sobrevida e enfrentou o poderoso Novo Horizontino, com todo o respeito que tenho. A folha mensal do São Paulo paga o ano do Novo Horizontino, mas é um time aguerrido, um time que soube se defender. E o São Paulo perdeu nos pênaltis para o Novo Horizontino, ficou eliminado nas quartas de final. E eu já não gostava do trabalho do Carpini, e no jogo contra o Novo Horizontino comecei a perceber que, tecnicamente falando, as coisas iam piores do que eu imaginava. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. O Carpini escalou o Luciano de ponta direita. Na ala direita ele tinha o Rafinha. Então, se a gente for ver, o time ficou lento com a saída de bola, porque o Rafinha, por característica, é mais armação do que agudo. O Luciano piorou, não tem velocidade, tem finalização, deve estar sempre perto da área. Então, o jogo do São Paulo só se desenvolvia pelo lado esquerdo, com o Wellington e com o Ferreirinha. Ferreirinha, assim que faz o gol, se machuca. Ele é substituído. O São Paulo vira um Lucas dependência. O Lucas fez um grande jogo, mas sozinho é quase que impossível. Ele tentou e o São Paulo não fez nada. Muita posse de bola, pouca criatividade. E os pênaltis, assim,
resumiu a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista. A derrota, a eliminação, e aí começa o nosso problema. Eu sempre tive isso como característica da minha vida. Errar faz parte, corrija rápido o seu erro. O São Paulo teve 20 dias para corrigir o erro de um treinador que até agora não deu liga. Quer dizer que ele é ruim? Não. Muitos momentos eu já estive em times que também não dei liga. Muitos momentos eu já estive em empresas que não deu liga. E o que se faz? A gente corrige a rota, muda. O São Paulo teve tempo, possibilidade, oportunidade de mudar. O treinador é um treinador que está em formação, que não está acostumado a trabalhar em time grande. Eu já ouvi de muita gente falar, pô, tem que se dar oportunidade, tem que se ter paciência. Não dá tempo de ter paciência em um time grande. A pessoa tem que estar acostumado ao que vai falar, ao como vai ter a sua voz perante a torcida. Se a gente vê a entrevista do Carpini, e eu vejo todas, ele sempre fala, bate na mesma tecla. Eu estou confiante no que estou fazendo, estou convicto do meu treino. Quando as pessoas repetem muitas vezes a mesma questionamento, a mesma afirmação, elas estão tentando se convencer e não convence ninguém. Carpini ontem, mais uma vez, inicia com um time lento. James Rodrigues, Wellington Rato, Alisson e o Lucas, coitado, correndo por todos, é o único. Hoje eu estava mais uma vez vendo os jornais e falaram: o Lucas tem se machucado muito. Tem, e vai se machucar cada vez mais. O Lucas tem 31 anos, ele não é mais um menino de ficar acompanhando o lateral. Ele não tem mais que fazer essa função. Ele foi o principal jogador do Brasil no último semestre, sendo agudo, recebendo a bola no meio, partindo em direção ao gol. Não dá para esperar do Lucas que ele acompanhe o lateral até o fundo do campo e tenha força para fazer aquilo que ele tem que fazer. Então vira um ciclo, ele se machuca, ele se recupera, vira o melhor jogador nosso quando joga de meia, como jogou contra o Novo Horizontino, é colocado para lateral, para fazer a ponta e se machuca. O que eu não consigo entender é essa defesa que os jogadores têm aos treinadores. O Lucas, por exemplo, ele está se prejudicando. O Lucas era um jogador que deveria estar na última convocação da seleção brasileira. E acompanhando o lateral, ele nunca vai ser chamado. Hoje há uma lacuna na seleção, naquela vaga. O último jogo jogou o Rodrigo. O Lucas poderia fazer uma suplência, estar lá pronto. Nunca vai fazer se ele continuar fazendo isso e se machucando tanto. Então, vendo o jogo de ontem, que a gente fica triste é saber que temos as peças, mas nós não temos uma pessoa capaz de montá-las. Eu sei que é difícil chegar num time grande, eu já joguei em alguns, tem que ter tempo para se trabalhar. Mas um treinador de 39 anos não vai ter esse tempo no São Paulo. Hoje, o São Paulino que deveria ter um ano tranquilo, chegar na Libertadores, que é o sonho do São Paulino, é a Libertadores. São Paulo fez a Libertadores virar cobiçado do jeito que é. E hoje a gente está preocupado com o Cobressal, que se não ganhar, o ano fica complicado. A gente começa o Campeonato Brasileiro extremamente pressionado, a troco de uma escolha errada que não foi corrigida a tempo. Ter humildade na vida é a melhor coisa. Saber reconhecer o erro, saber arrumar a rota, saber ter a personalidade de chegar na torcida e falar: tentamos um treinador que estava numa sequência positiva, mas que está acostumado a treinar times pequenos, times que jogam no contra-ataque, times que não precisam propor o jogo. E o Carpini, se tivesse inteligência, ficaria ali no São Paulo como suplente nesse momento, aprendendo com quem chega, que nem foi o Dorival ano passado. Eu acho que todo São Paulino, como eu, espera isso nesse momento. E, repito, não tenho absolutamente nada pessoalmente contra o Carpini, não conheço. Mas eu acho que ele está no caminho
de chegar num time grande. Ele ainda não está pronto. Ele precisaria dar um passo entre o Juventude e o São Paulo. Talvez treinar o Cruzeiro, que ele teve a oportunidade. Talvez treinar o Santos, que ele teve a oportunidade. O São Paulo tem que propor jogo o tempo inteiro. E é muito difícil para um treinador que está acostumado a jogar em contra-ataque ou a jogar em times que tem menos pressão, como o Água Santa e o Juventude. E aqui reitero, só tenho carinho ao Juventude, pois foi um clube que eu joguei 2 anos quase. Mas sei que é diferente. Eu joguei salão no Corinthians, tinha mais gente que nos acompanhava no salão do Corinthians do que nos jogos do Juventude. E isso é um fato. Então, Muricy, assim, a gente só tem gratidão a você, mas você tem escolhido errado e tem demorado para trocar. Já foi assim com o Rogério. Perdemos finais que poderíamos ter vencido por teimosia do treinador e por teimosia tua de não ter trocado. Carpini, te desejo toda a sorte do mundo para onde você for. E desejo que você possa voltar no futuro mais preparado. Mas hoje a gente precisa de um treinador que faça o time jogar. As peças estão aí, um elenco forte. Precisamos ter técnica, precisamos ter treinamento, precisamos ter um desenvolvimento de jogo, precisamos ter deixar os nossos atletas na melhor posição possível. O Lucas perto do gol e não marcando lateral. Dorival já tinha ajeitado o time. Para que muda tanto? Para que querer colocar a nosso ego, a nossa vontade acima dos outros? Repete o que o Dorival estava fazendo, que estava dando certo. Alisson perto do Lucas, do Pablo Maia. Ontem os 2 piores jogadores do São Paulo foram Alisson e Pablo Maia, que eram os melhores há tempos atrás. Então, o caminho ainda está aí. A gente ainda tem muito campeonato e muito ano pela frente. E eu não acho que a resolução de todos os problemas do São Paulo seria só a troca do treinador, mas é um grande passo. Um abraço. Próximo vídeo que eu vou fazer é da final do Santos e Palmeiras, para não ficar repetitivo e só falando do São Paulo. Mas agradeço você que ficou aqui até agora. Se puder, curta o meu vídeo e se inscreva no canal.